Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Volte para Caixa, onde a gente discute aqui, né, que o básico bem feito é justamente a inovação em falta. A gente quer voltar para o básico, a gente quer falar dos conceitos, dos fundamentos e a gente quer reconectar aquilo que faz diferença para tua carreira, para tua liderança, para tua gestão, principalmente tudo aquilo que vai impactar o teu desenvolvimento pessoal e profissional. E no episódio de hoje, olha só que interessante o que a gente tem para conversar, hein? A China não quer mais ser copiada. A China, a gente conhece a tua história, China. A gente também quer falar sobre a OpenClaw, né, o fundador do OpenClaw entrando para OpenAI, servidores indo para o espaço e vão estar orbitando o planeta Terra, e 96% dos engenheiros de software desconfiam de inteligência artificial. Mas será que eles checam o código que está sendo gerado? Bom, isso e muito mais a gente vai discutir hoje, mas como eu combinei com vocês no episódio introdutório, vamos começar com uma história que acho que essa história vai conectar bastante com o assunto que a gente vai discutir aqui hoje. Pensa na Inglaterra. Na Inglaterra, alguns bons séculos passado, uma pequena ilha, né, com Espanha e Portugal dominando o ouro e o comércio e sem uma marinha forte o suficiente. Então, a rainha Elizabeth I tem uma ideia, emite cartas de corso onde autoriza corsários, né, algum deles bem famosos como o Francis Drake, a ter algumas missões, né. E o que essas missões faziam basicamente? Copiavam rotas, interceptavam ouro, roubavam tecnologia. Desafiante era pensar como que a Inglaterra podia estar por trás de algo assim, mas olha só que interessante. O mundo aberto naquele momento era dominado por Portugal e Espanha. E a falta de uma regra para aquele que quer desafiar acaba virando uma vantagem. A Inglaterra, muitos séculos depois, ou alguns séculos depois, vai virar uma potência industrial e ela vai passar a dominar o comércio e os mares também. E com isso, o que acontece? A Inglaterra passa a perseguir os piratas. Ela cria leis rígidas de patentes. Ela muda completamente aquilo que ela mesma patrocinou. Por quê? Ora, agora, ela não é mais a desafiante. Agora é ela quem dá as cartas e ela precisa controlar o jogo. A verdade é que essa história da Inglaterra ela é muito interessante para a gente entender que muitas vezes aqueles que querem correr por fora, que querem, enfim, explorar o mundo aberto, desafiar quem está na liderança, quem está controlando, eles têm uma oportunidade muito interessante de jogar por fora das regras, porque as regras servem muito bem para aqueles que dão as cartas, para aqueles que dominam, não é mesmo? Mas para quem está desafiando, jogar fora das regras pode ser uma boa oportunidade. Só que depois que você chega lá, depois que você é quem controla, quem dá as cartas, quem controla o jogo, obviamente as regras voltam a ser interessantes. Se você já assistiu Piratas do Caribe, conseguiu fazer uma relação visual aí com o que eu falei sobre a marinha inglesa, né? E por que, né, com que conexão que essa história sobre a Inglaterra, sobre piratas, enfim, vai ter com o nosso episódio de hoje? Pois é, acontece que, como eu comentei no título desse episódio, a China mudou de lado, mudou de estratégia, pelo menos podemos dizer assim, né? A China passou décadas copiando. E eu tô falando isso com todo o cuidado, né, necessário. Mas a China passou décadas copiando e explorando oportunidades de levar tecnologias, de levar empresas que poderiam vir a ser exploradas como um potencial negócio dentro da China. Só que agora é a China quem está processando, quem copia as tecnologias chinesas. É isso mesmo que aconteceu. Veja que interessante, uma matéria da The Economist viu que mais de 550 mil casos de propriedade intelectual por ano são registrados e operados na justiça chinesa. Operação policial muito forte vem ocorrendo contra a falsificação, contra a cópia de produtos patenteados, e empresa como a BYD, a Trina, estão processando concorrentes ocidentais por utilizarem as suas tecnologias patenteadas. Veja que interessante o que está acontecendo no mercado nesse momento, né? A China, que por muitas vezes correu atrás de tecnologia, de inovação, hoje ela controla,
né, uma boa parte, se não a principal parte daquilo que vem, mudando o nosso mundo de um ponto de vista tecnológico, né. Pegando, por exemplo, dos carros, elétricos, tecnologia embarcada, agora inteligência artificial também. E para a China, obviamente, agora como uma liderança, é muito mais interessante que as regras passem a valer com a sua devida proporção, que a China possa ter a sua proteção, que possa ter a sua tecnologia, as suas patentes protegidas. E o que que acontece é que ninguém protege o que não tem valor. Essa é uma regra básica de qualquer área, né. Proteção jurídica também é um sinal de maturidade e um sinal também de quem quer seguir inovando. Afinal, se a gente não protege aquilo que é construído, é difícil seguir inovando. Mas vamos fazer uma reflexão aqui sobre isso, conectando, como sempre, o seu desenvolvimento pessoal, a sua carreira e aquilo que a gente vem construindo em nossas vidas. Porque se o nosso trabalho ele pode ser replicado facilmente, e essa é uma das primeiras reflexões que eu quero fazer, talvez ele seja um dos tipos de trabalho que possa vir a ser ameaçado por inteligência artificial. O que que eu quero dizer com isso, tá? Vamos agora até calmar o ritmo aqui para a gente entender. Quando o trabalho ele é replicável por passos automáticos muito simples, que não exigem a interação, o controle e até mesmo o cuidado humano, ele passa a ser um trabalho que a gente vai olhar sob um ponto de vista de ganho de produtividade, para que a tecnologia possa sim vir a ser uma substituta. E a gente, obviamente, na luz de 2026, a gente vai olhar para isso e pensar em inteligência artificial, mas não é apenas inteligência artificial como a gente conhece hoje que pode substituir o trabalho, certo? As fábricas, com as suas automações, com as suas máquinas inteligentes, automatizaram e, por sua vez, substituíram humanos, aumentando a produtividade e fazendo com que trabalhos repetitivos, trabalhos que poderiam ser replicados facilmente, pudessem ser feitos por uma máquina, né, por um robô. O mesmo vale para agora tecnologias avançando com o carro autônomo, certo? Enfim, tem tantas outras coisas que a gente vê que é muito óbvio depois que acontece, né? Antes de acontecer, a gente diz: "Ah, isso aqui não vai mudar, funciona assim desse jeito, precisa ter uma pessoa fazendo isso". Só que depois que acontece, depois que já mudou, depois que a tecnologia tomou conta, aí fica um pouco mais fácil de fazer aquele julgamento, né? "Ah, pois é, faz sentido, como é que não pensamos nisso antes?". Do ponto de vista, de proteção aqui, e como eu falei dando o exemplo da China antes jogar por fora das regras e agora ter uma expectativa de que as regras sejam cumpridas, afinal ela é quem está dando as cartas, isso tem um ponto bem interessante também de reflexão pessoal aqui. Quando a gente corre por fora, de um assunto que nós queremos nos informar ou até mesmo usando o mesmo a mesma ideia da China, né, dominar do ponto de vista de carreira, uma tecnologia, uma técnica, um framework, a gente tenta de tudo para aprender ele como? Aprender primeiro como que é o básico, bem feito. Eu gosto muito de dar o exemplo quando a gente está falando sobre treinamento de gestão de projetos, com técnicas como Scrum, Kanban ou até mesmo gestão de projetos tradicional, seguindo o modelo do PMI, que no começo a gente precisa entender as regras, fazer aquilo que o framework nos propõe que seja feito, para que depois nós possamos quebrar as regras e encontrar o formato que vai funcionar melhor no contexto da nossa empresa e no contexto do ambiente de trabalho que nós vivemos, da nossa indústria, né? Então veja bem que, nesse sentido, é um modelo inverso, mas muito parecido com o que as grandes lideranças, potências econômicas, também fizeram ao longo do tempo, né, como eu disse, invertido. Por quê? Porque quando a gente quer aprender uma técnica, quando a gente quer aprender uma forma de trabalho, se a gente já aprende ela e desde o início tenta modificar, tenta controlar, tenta adaptar para fazer mais sentido para a nossa realidade empresarial, a gente corre o risco de criar um monstro solitário, né? Aquele framework que só acontece, que só funciona dentro da tua empresa. E isso pode muitas pessoas tendem a pensar que
Esse é o modelo mais correto de iniciar uma transformação, de utilizar um novo framework, de utilizar uma nova técnica. Mas qual que é o problema? Quando a tua empresa não utiliza, um modelo de mercado primeiro para depois adaptá-lo, ela já começa a adaptar desde o começo, ela cria algo que somente quem está trabalhando nela naquele momento consegue entender como um todo e trabalhar com aquele modelo. E aí, quando se pensa em escala, quando se pensa em crescer isso para o mercado e manter esse modelo de trabalho ao longo do tempo, obviamente é muito mais difícil contratar alguém, porque você não utiliza a metodologia do mercado. Então você não consegue mais contratar alguém que entenda daquele método, porque a tua empresa não utiliza mais aquele método, ela utiliza algo totalmente personalizado. E aí, fazendo o fechamento do ciclo, né? O que que essa estratégia da China mostra do ponto de vista econômico? E que também tem bastante conexão quando a gente pensa em uma carreira de longo prazo. No início, copiar pode acelerar sim o aprendizado, né. No início, fazer um espelhamento, né, copiar exatamente como aquele modelo faz, como aquela empresa atua, como aquele livro ensina, como aquele profissional fez, vai acelerar o aprendizado. É só você fazer igual. Tá aqui o modelo, utiliza ele. Quando a gente chega no caso aqui das economias, no topo e começa a controlar o jogo, ou no caso pessoal, a gente chega no nível onde a gente consegue ter controle da técnica, chega o momento de proteger. Chega o momento de garantir que este método, este modelo, ele é meu, ele me pertence e eu vou atuar em cima dele garantindo que esse pertencimento esteja somente comigo. Quando eu falo somente comigo, aqui eu tô falando posso estar falando de um time, de um setor, de um time de produto, de um time que cuida do processo, né. No início de novo, no início, a cópia, né, utilizar o benchmark, utilizar o modelo vai ajudar, você corre por fora, porque você está aprendendo, mas depois que você, internaliza, é importante que você seja o líder e controle. Interessante, né. Reflexão interessante essa sobre a China, e eu acho que ela vai ter um pulo bastante legal aqui em relação ao tema número 2, porque em até 36 meses pode ser mais barato ter tecnologia para inteligência artificial no espaço do que aqui no planeta Terra, pelo menos aqui, onde a gente já conhece ele, né, no espaço que a gente domina e controla os nossos servidores físicos. O que que isso quer dizer? Que assunto interessante, né, para trazer para o podcast, mas veja só que ponto de reflexão interessante que a gente tem quando se fala de tecnologia em escala, né. Quando a gente pensa em servidores, obviamente, o principal que tu precisa para manter vários servidores funcionando é a energia, certo? E quanto mais servidores tu tem dentro de um data center funcionando, o que acontece? Mais calor é gerado. Então tu precisa de mais energia para manter os servidores, precisa de ainda mais energia para garantir que você resfrie esses servidores. É por isso que, se você não sabe por que que há uma discussão tão grande em cima de inteligência artificial e o consumo de energia, esse é o principal motivo. Os servidores que fazem a tecnologia que chega para ti, né, para te dar bom dia lá para o teu chat, consome uma energia enorme para manter aquilo rodando, uma energia enorme de processamento e uma energia enorme de resfriamento. Mas quem disse que em até 36 meses pode ser mais barato rodar inteligência artificial no espaço do que na Terra foi o Elon Musk. E ele não está sozinho não, viu. O Google tem um projeto chamado Projeto Suncatcher, que está executando, não é mais fase de planejamento não, está executando o envio de servidores para o espaço. Então a gente vai ter tecnologia embarcada, nossos dados e talvez inteligência artificial interagindo com a gente da órbita da Terra. Como eu disse, quando você pensa do ponto de vista comercial, faz muito sentido. Energia, de novo, se você posiciona esses servidores da maneira correta, em um ponto específico da órbita da Terra, você vai ter o quê? Energia solar. E não sei se você sabe, mas no espaço você vai ter uma garantia de resfriamento um pouco melhor e mais barata do que aqui na Terra. Hoje, a execução do projeto do envio dessas máquinas, ela ainda é muito cara, né. Então executar e colocar lá, como um ponto de vista de implementação, ainda é muito caro.
mas do ponto de vista de manutenção, certo, ao longo do tempo, por conta dessa redução de preço que você vai ter ao longo do tempo, segundo o Elon Musk, segundo o Google, segundo a IBM, segundo diversas empresas que estão investindo nisso, vale a pena e é viável do ponto de vista econômico. E se é viável e as empresas já estão executando, é uma questão de tempo para você ter servidores rodando o planeta Terra. Quem controla energia, no ponto de vista hoje, controla a arquitetura por volta da tecnologia, no fim controla a inteligência, porque se você conseguir vencer essa barreira física para o crescimento da inteligência artificial, a gente vai dar mais um passo muito grande, sabe-se lá para onde é esse passo, né. Muito interessante, porque uma outra reflexão que a gente pode fazer sobre isso é sobre a in o modelo de que as coisas funcionam e como a gente consegue, desafiar esse modelo constantemente, né. Ah, Normalmente as grandes inovações acontecem por uma necessidade, essa necessidade ela pode ser, de expansão de negócio, pode ser uma necessidade física, pode ser uma necessidade enfim, de expansão, e nesse caso a necessidade ela é realmente de expansão. A tecnologia, nesse ponto de vista, chegou a um ponto onde o custo de investir, de buscar um novo modelo, ao invés de continuar colocando mais alocação para buscar o barateamento do modelo atual, ele chegou nesse ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão é justamente o que está movimentando, mais uma vez, inovação para acontecer. Muito interessante, né? Vamos fazer uma pausa aqui, porque a gente já falou da China, a gente começou com aquela história interessante sobre a Inglaterra, mas eu falei no título, lembra, sobre um ponto bem interessante sobre a confiança de engenheiros no código gerado por IA. Isso aqui foi bem alarmante, tá? Eu assino uma newsletter chamada Engineering Leadership e semana passada, eu acho, saiu um relatório o State of Code Report, é o nome do relatório, da Sonar Source. E essa pesquisa que eles fizeram, uma pesquisa relativamente abrangente, tá? Constatou que 96% dos engenheiros de software não confiam totalmente no código gerado por inteligência artificial. Eu vou repetir, tá? 96% dos engenheiros de software não confiam no código que é gerado por inteligência artificial. É o que diz esse relatório da State of Code Report. O nome do relatório é esse, da Sonar Source. E sabe o que é mais alarmante na mesma pesquisa? É que apenas 48% desses engenheiros pesquisados revisam o código antes de fazer o commit. Eu não sei como você reage a essa informação, tá? Porque se 96% não confiam e 48% checa, a gente tem né, revisam completamente o código, a gente tem um gap aqui envolvendo vários pontos e vários aspectos que é bem interessante. A reflexão a fazer aqui, ela poderia ser óbvia, só que como o foco aqui é carreira, é liderança, é gestão, eu não vou focar no ponto mais óbvio, que é, o risco, né, que está envolvido, porque tem muitas pessoas com mais aprofundamento técnico que eu, e eu posso recomendar vários deles muito bons criando conteúdo, que podem explicar ou até mesmo rebater esse dado de uma maneira muito plausível. Eu inclusive vi algumas discussões, recentemente vinculado a esse report, que foi bem interessante, que foi vinculado ao que necessariamente é o check, né, que o engenheiro vai fazer, porque afinal se ele está atuando em conjunto com algum tipo de IA para produzir código, possivelmente como um engenheiro de software, lembrando que engenharia não é implementação, né, engenharia é refletir, é criar, é construir, né. Ele está fazendo isso e está checando durante aquela construção ou da resolução do problema, tá. Então, o ponto técnico que eu não vou abordar, só que, uma coisa que me chama a atenção quando eu leio uma notícia como essa é sobre diferenciação. Como em um ambiente onde, o diferencial não é mais a velocidade ou passa a não ser mais a velocidade, porque você consegue executar as coisas de maneira mais rápida com o auxílio de inteligência artificial, qual que vai ser o diferencial que a gente consegue aplicar energia para nossa carreira? Eu não sei de que área você é, eu não sei em que indústria você trabalha,
Mas eu com certeza consigo ver que essa é uma reflexão válida para qualquer área, qualquer indústria, independente do cargo que você tenha. Qual que é o meu diferencial? E, aprofundando mais a pergunta, esse diferencial que eu tenho hoje, ou que eu penso ser o meu principal diferencial, ele é algo que continua sendo relevante com as novas regras do jogo, com o que vem mudando envolvendo tecnologia? Por que essa reflexão ela é tão importante? Porque se a gente não para olhar para nossa carreira do ponto de vista de o que que nos diferencia dos demais, a gente corre um risco muito grande de ou chegar em um platô de crescimento, ou chegar a um ponto de estagnação, que é parecido com platô, mas nesse caso tem um viés mais negativo, ou ainda pior, a gente pode chegar ao ponto onde a diferença entre o que a gente tem de melhor e o que o mercado exige, coloca nosso posicionamento para trás. E para trás significa que nós estamos retrocedendo do ponto de vista da nossa capacidade de entregar valor para o mercado. Essa é uma reflexão que pode parecer um pouco complexa e profunda demais, mas é bem válida. Porque se a gente apenas aceita a mudança sem olhar como aquela mudança vai impactar a nossa carreira e o que, que eu consigo fazer ativamente para mudar aquilo que essa mudança vai fazer com a minha carreira, eu estou aceitando. E eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que a mudança vai fazer eu ficar para trás, independente da fase de carreira que eu esteja. Porque a gente tem tantas formas hoje, cada vez mais formas, de nos mantermos atualizados, de entender com essas mudanças na regra do jogo, como que a gente deve mudar o nosso posicionamento, mudar o nosso foco, mudar onde que a nossa energia vai ser dedicada para esse crescimento. Então é por isso que a reflexão aqui é justamente de como estamos olhando para o nosso posicionamento, o nosso diferencial e principalmente o valor que nós entregamos, agora que a velocidade já não é mais um ponto de diferença. Porque se essa pesquisa estiver, bom, a pesquisa tem o seu público, né, e o seu e o seu foco, obviamente, você pode checar o relatório por você mesmo, mas olhando especificamente para os engenheiros de software, qual o diferencial que eles vão passar a entregar, uma vez que o problema, código já está sendo mais acelerado com o uso da inteligência artificial? Como vocês sabem, e se vocês acompanham os meus textos, eu não sou nada cético em relação à inteligência artificial, mas sou sim, eu tenho uma calma para olhar e analisar alguns dados, tá? Produzir mais código e código mais rápido não significa produzir código certo. Não significa resolver problemas, não significa gerar valor. Esse é um ponto que ele é chave para muitas das discussões que a gente segue tendo por muitos e muitos anos sobre o que que é geração de valor, sobre o ponto de vista de criação de um produto, sobre criação de soluções, né, ou de resolução de problemas em resumo. Quando os métodos ágeis surgiram no desenvolvimento de software, muito se falou que aquela seria a bala de prata que iria, mudar o tempo desperdiçado, né. Daí a gente viu que, o que acabou acontecendo foram diversas certificações foram criadas, um mundo de certificações, um mercado de certificações, e a discussão de foco em valor e redução de desperdício, que não vem do ágil, vem na verdade do Lean, mas que foi, fortalecida com o modelo de mais interação com o cliente, de entregar valor desde a primeira interação, tudo isso acabou ficando de lado, porque a gente focou nas coisas erradas. E eu vejo que com inteligência artificial a gente corre o risco de ter o mesmo problema. Focar tanto em fazer mais e mais e mais e não e simplesmente não fazer a pergunta de fazer o certo. Afinal, eu estou desenvolvendo mais rápido a coisa errada ou estou desenvolvendo lentamente no pace certo o valor que eu deveria estar produzindo e gerando para o mercado, para minha empresa, para o meu negócio. Acho que essa é uma reflexão que ela faz muita diferença quando a gente olha por essa perspectiva. E por fim, eu falei no título, né, o criador da OpenClaw, fazendo parte agora do time da OpenAI, acho que essa notícia, eu não quero olhar para ela do ponto de vista da fofoca corporativa, né, esse nunca é o ponto de trazer um assunto para reflexão aqui. Mas o Peter Steinberger, que criou a OpenClaw, se você não sabe o que que é a OpenClaw, ela é
uma empresa que ajuda você, né, a organizar um projeto open source que ajuda você a ter agentes de inteligência artificial que opera ali dentro de se comunicando com WhatsApp, com Telegram, com iMessage, com, enfim, com vários diferentes serviços para organizar sua agenda, responder e-mail, ser um agente de IA pessoal. E ele, como fundador dessa empresa, tinha várias coisas que ele poderia fazer com isso na mão, tá. Ele tinha, hã, propostas muito grandes de aquisição, tinha proposta muito grande de tornar isso um negócio extremamente rentável, mas ele publicou um artigo bem interessante no blog dele, e tem uma frase que me chamou muita atenção, que é o seguinte: "Já joguei o jogo de criar empresas por 13 anos e eu quero mudar o mundo". Eu traduzi, obviamente, tomei a liberdade de fazer uma tradução livre aqui, mas esse ponto ele é muito relevante, né. Ele percebeu que o principal valor que ele quer gerar, o principal ponto de foco da vida dele, não apenas da carreira, mas da vida dele, é mudar o mundo em alguma área de relevância. E ele percebeu que ele não precisa criar uma empresa, um negócio para fazer isso, né. Tem muita discussão de mercado, tem muitas formas que a gente pode olhar para essa notícia, tá. A gente pode olhar para a notícia do ponto de vista, como eu disse, de fofoca corporativa, a Meta fez uma proposta para ele aceitou da OpenAI, o que que significa, quanto dinheiro está envolvido. Não é esse o ponto que eu quero trazer para reflexão. O ponto que eu quero trazer para reflexão é da visão de empreendedorismo e aonde que a gente aplica a visão de empreendedorismo que nós temos. Ser o empreendedor não é ter um cargo, tá? Empreendedorismo é, antes de mais nada, um comportamento, uma postura. Você pode empreender, muita gente acha que isso é uma bobagem, mas eu digo que não. Você pode empreender com toda certeza e ser um empreendedor dentro de uma empresa, dentro de um negócio existente que pertence a outra pessoa. E por que que eu digo isso? Porque eu já tive muitos colegas e eu considero ter a minha mente como uma mente de empreendedor que está sempre pensando em criar algo, sempre pensando em que problemas nós temos que podemos resolver. Essa visão de empreendedorismo, ela não surge apenas de criar um negócio e mover ele para frente. Esse é o conceito de ser um empresário. Ser um empreendedor é aquele que está sempre pensando em resolver um problema e a longo prazo ele tem a visão que consegue mover as pessoas, que consegue mover o mundo ao seu redor para resolver aquele problema. E o Peter, o criador da OpenClaw, ele conseguiu perceber isso. Olha só que frase, eu vou repetir a frase dele, né? Já joguei o jogo de criar empresas por 13 anos, mas eu quero mudar o mundo. Ah, essa mudança e essa aquisição da OpenAI, ela levanta vários pontos sobre o futuro da própria OpenAI, o que que isso vai significar para o mercado de inteligência artificial. Existe, como eu disse, muitos canais, posso recomendá-los, que vão fazer uma análise muito mais profunda do ponto de vista técnico de inteligência artificial e o que que isso pode representar. Mas de volta para a carreira, eu quero fazer essa reflexão focado na postura, focado no comportamento do empreendedor. Afinal, se ele quer mudar o mundo, ele percebeu que ele pode mudar o mundo criando um negócio ou pode mudar o mundo dentro de uma empresa. O que vai modificar é sempre o comportamento e como ele age em cima desse comportamento. Pensar a longo prazo, resolver problemas, assumir responsabilidade. Esse é o ponto que move empreendedores, sejam eles aqueles que criam negócios ou aqueles que estão dentro de um negócio já existente. E a reflexão para a gente fazer é: o que que a gente busca afinal na nossa carreira? A gente busca um cargo? A gente busca poder dizer que chegou ao cargo A ou ao cargo B e agora pode assinar o e-mail com aquele cargo? A gente busca ter um cartão de visita que diga especificamente qual é o nosso, né, o fancy title, o título bonito e chique que a gente pode vender e aparecer no LinkedIn e valorizar ainda mais esse título no LinkedIn? Ou a gente busca entregar valor de verdade. A gente busca resolver o problema. Ou como o Peter disse, será que a gente está buscando mudar o mundo? Que baita reflexão para ser feita. Como sempre, né, eu falei para vocês que sempre teremos um pouco de trazer um pouco de reflexão sobre livros. Hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre o livro do Marcus Buckingham. Não sei se você conhece ele, mas ele é autor de vários livros muito, muito bons sobre carreira. E olha, livros de carreira, eu vou recomendar vários para vocês. Vários episódios a gente vai falar de livros que falam sobre carreira, sobre performance. Sempre tem um gap muito interessante
em livros sobre carreira que eu gosto de tomar cuidado, tá? Quando o livro ele é vazio, focado apenas no parece um livro motivacional, ele não agrega infelizmente não agrega muito. E o Marcus Buckingham, ele tem uma forma de trazer técnica ou falar realmente de técnicas que funcionam tanto para liderança quanto para gestão. E quando ele fala de carreira, de habilidades, ele também acerta muito, ou pelo menos eu gosto muito da forma que ele aborda, tá? Esse livro, Stand Out 2.0, é um livro que eu li em inglês, tá? E eu não sei, peço desculpa se ele já foi publicado no Brasil. Quando eu colocar esse podcast no ar, eu vou verificar isso e vou colocar na descrição para você, tá bem? Então, assim que você ver ele, eu vou tentar já ter colocado o livro lá, se está disponível em português. Se não, Stand Out 2.0 do Marcus Buckingham. E eu fiz uma tradução do quote aqui que eu quero refletir com vocês, que a tradução diz o seguinte, né, do livro dele. Em um mundo ocupado demais para realmente se importar com você e com seus pontos fortes, a responsabilidade é sua de aplicar as suas forças conscientemente todos os dias. É muito boa essa reflexão, porque todo mundo quer reconhecimento, só que os sistemas de reconhecimento eles já estão sobrecarregados, porque todo mundo quer reconhecimento, todo mundo quer ser visto por algo que fez. Mas qual que é a nossa identidade que chega antes do nosso reconhecimento, né? Ele fala que eu vou repetir essa parte, ó. Em um mundo ocupado demais para realmente se importar com você e seus pontos fortes, as pessoas estão se preocupando com elas e com os pontos fortes delas. Esse é o primeiro ponto aqui. A responsabilidade é sua, é tua, meu amigo, é tua, minha amiga, de aplicar as suas forças conscientemente todos os dias. Ou seja, crescimento não é corrigir as nossas fraquezas e tentar mudar aquilo que a gente não é bom, mas aplicar as nossas forças conscientemente. Você é boa em comunicação? Aplica essa força no teu trabalho, aplica essa força na tua carreira, coloca para fora essa voz, tem uma boa comunicação, alavanca o teu personal brand, a tua marca pessoal, coloca toda essa tua energia se tu consegue te comunicar bem. Agora, se tu não sabe te comunicar bem, não fica te preocupando agora somente em melhorar a tua comunicação. Te preocupa em melhorar a tua comunicação, sim, se essa é uma fraqueza que te atrapalha. Mas se a tua grande força não é essa, reflete qual que é a tua força, tem uma capacidade analítica muito boa, fortalece essa capacidade analítica. Talvez esse seja o teu grande diferencial. Ter esse tipo de reflexão, ter esse tipo de preocupação, como o Marcus Buckingham fala aqui, é muito interessante, porque a gente consegue colocar mais profundidade naquilo que é único na gente. E esse é o ponto que eu acredito muito forte, eu concordo com ele, que faz a gente ter disciplina para crescer. Por muitos anos eu escrevia sem me preocupar em melhorar a minha escrita, porque eu realmente amo escrever. Até que eu comecei a perceber e receber muitos bons feedbacks que os textos que eu escrevia eram muito bons. O que, que eu passei a fazer? Passei a dedicar mais tempo e energia a escrever ainda mais, a aprender um pouco mais sobre técnicas de construção de um texto que engaja, técnicas de storytelling que me ajudariam a contar histórias melhor, e tudo isso fez eu criar mais força nesse modelo. Veja, por exemplo, agora eu com esse podcast, esse é o episódio número 2. Espero que você já esteja inscrito, espero que você já faça parte da nossa comunidade. Mas esse podcast é justamente eu tentando fortalecer uma outra habilidade minha, ou um conjunto de habilidades, que eu percebo que eu posso fortalecer, que eu posso dar ainda mais força. Então, tudo isso tem a ver com crescimento e também com disciplina. Quando a gente entende aquilo que a gente tem uma fortaleza, a gente quer investir mais, a gente consegue aplicar disciplina e consistência para ser ainda melhor. Melhor a cada semana, melhor a cada mês, melhor a cada ano. Porque o ponto dele aqui faz a gente olhar para um ponto interessante, né, que o mundo ele não vai desacelerar e parar para olhar para "Nossa, que bom trabalho que você está fazendo. Nossa, vamos parar aqui, vamos aplaudir ele agora?". Não é assim que vai acontecer. Aí existe um efeito psicológico, acho que o nome dele é o efeito spotlight, não sei se ele tem uma tradução melhor que isso, mas é um efeito que diz o seguinte: às vezes a gente está tão preocupado em o que que os outros estão pensando da gente, que a gente esquece que os outros estão preocupados pensando a mesma coisa, o que que os outros estão pensando deles.
E a gente perde um tempo gigante nos preocupando sobre o que estão achando do que a gente fez, o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, quando na verdade a gente deveria estar focando em melhorar cada vez mais a nossa performance, a nossa entrega, a nossa habilidade e, como o Marcos disse aqui, as nossas fortalezas daquilo que a gente já é bom. Tá bem? Essa foi a reflexão de mais um livro que eu recomendo, um livro muito bom, uma leitura muito boa, a cada capítulo, a cada fase ali um aprendizado diferente. Eu acho que você vai gostar muito dessa leitura. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Meu nome é William Meller, esse foi o Volte pra Caixa podcast, episódio número 2. Até o próximo.